Eu estava lembrando de algo que aconteceu comigo há um tempo atrás, quando recentemente eu tinha conhecido a Jesus. Eu lembro que eu estava na escola, naquela pressão, sabe, quando você vai descobrindo que é a verdade e você tem que se retirar daquilo que não é a verdade. Aí, estava pensando assim, como eu tinha vergonha de dizer que eu era da igreja quando eu conhecia Jesus. E pensando nisso, eu comecei a chegar à conclusão de que não há nada mais satisfatório do que você hoje dizer que você faz parte da igreja. Aí você pode me dizer, mas como? Por quê? Ninguém gosta da igreja. Você vai falar para uma pessoa que não crê em Jesus o que é a igreja, a pessoa não está nem aí para você. Mas se você for estudar um bocadinho, você vai ver que pela história você pode perceber que não tem absolutamente nada mais benéfico, nada mais trouxe mais benefícios para a humanidade e para a sociedade do que a própria igreja do Senhor Jesus. Se você for estudar um bocado sobre a cultura, a história, você vê que aquilo que o Novo Testamento fala sobre o que Deus pensa a respeito do homem e daquilo que a igreja veio trazer para a sociedade é simplesmente aquilo que transformou o Ocidente e a cultura daquilo que nós vivemos. E um dos exemplos, um dos grandes exemplos, para mim, eu acho que foi o maior de todos, depois do nosso Senhor Jesus, foi o apóstolo Paulo. Ele nos deu instruções e nos mostrou coisas interessantes a respeito daquilo que nós estamos vivendo e pensando durante essa semana. Por isso que eu gostaria de ler com vocês a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 9. O 23, por favor, Vanessa. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Essa carta, quando Paulo ele começa a escrever para os irmãos de Corinto, ele descreve, através do seu relato na carta, uma espécie de distanciamento daquilo que Jesus veio trazer realmente para o homem, para aquilo que a igreja deveria fazer, pensar e verdadeiramente ser. Então, Paulo ele começa a escrever para os irmãos que estavam totalmente distantes daquilo que a igreja deveria fazer. E mediante isso ele vai dizendo no capítulo 9, e vai dando instruções daquilo que era a sua missão, daquilo que ele vinha fazendo pelo Evangelho, o seu percurso como o discípulo de Jesus e com a sua missão de pregar o Evangelho. E como nós vamos vendo o que ele vai escrevendo a partir do verso 20, ele vai dizendo: eu me fiz de judeu para ganhar o judeu. Eu já não vivo mais como eu vivia antes, mas eu me faço como essas pessoas porque eu tenho que levar essas pessoas a Cristo. Não porque eu estou preso, porque eu estou livre, Jesus ele me libertou, Jesus ele me salvou do jugo, do pecado. Agora eu estou salvo, eu não preciso fazer o que eu estou fazendo para alcançar a salvação. Isso são obras, mas enfim, mas eu me sinto na obrigação, eu tenho o dever. Porque um dia eu fui alcançado por esse mesmo Evangelho, e da mesma forma que eu fui alcançado, eu também tenho que levar essas pessoas para o mesmo privilégio que eu tive de conhecer a Jesus. Aí ele vai dizendo, eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. Aí ele vai dizendo a partir do versículo 23, eu me fiz de fraco para os fracos. Eu estava pensando essa semana, eu tava no trabalho, aí eu estava cansado, eu estava um bocado assim, meio que mais para lá do que para cá. Aí eu estava pensando assim sobre o que eu tinha meditado de manhã na palavra do Senhor. Aí eu tinha lido um texto, Paulo que escreveu também. Aí falava sobre a evangelização do mundo. Aí eu olhei assim para uma colega minha que tinha chegado recentemente. Eu comecei a pensar, faz um tempinho que eu não falo de Jesus para ninguém. Eu disse, não, agora estou no trabalho, não vou falar nada, vou trabalhar. Aí tô lá focado. Aí eu lembrei de Jonas. Jonas não queria fazer o que Deus pediu, mas ele foi cuspido lá na frente. Aí eu disse, vou tomar um café. Fui lá tomar café. Quem é que tava lá? A minha colega. Agora não tem escolha, eu vou ter que ir lá. Aí comecei a conversar com ela. Só que eu não tinha conversado com ela sobre assuntos informais. Quando eu fui ver, ela realmente era uma pessoa com um entendimento brutal sobre tecnologia, ciência e enfim. Aí ela começou a conversar comigo sobre umas coisas lá, até que ela começou a falar, pois é, e o que você acha? A vida de um rei há 400 anos atrás era melhor do que a nossa hoje? Aí eu disse, agora, meu irmão. Eu comecei a falar sobre isso, sobre pontos do que eu achava que se era melhor ou não.
Até que eu cheguei ao ponto de falar sobre a criação de todas as coisas. Aí ela disse para mim, você crê na evolução do ser humano, das partículas e isso, porque tal cientista provou isso? Eu disse, olha, eu não percebo nada de ciência, eu não tenho como te provar como é que as coisas aconteceram, mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a criação foi assim, melhor, eu disse, eu creio que a criação foi assim, assada, até que hoje nós estamos aqui. E ela, ok, mas o fulano provou e você não vai provar? Você não consegue? Porque a gente vive de certezas. Eu, pois é, mas eu acho que hoje o homem tenta se provar tanto. O homem tenta provar tudo, mas ele não consegue nem ter certeza de si mesmo. Ela ficou assim. Aí eu comecei a falar para ela, não do que eu conseguia provar, mas daquilo que eu vivia. Comecei a falar, eu não consigo te provar sobre aquilo que a Bíblia diz. Nós começamos a falar de Bíblia, mas ela começou a falar sobre algo que a religião, ela tem um hábito tão feio de tentar desvalorizar a veracidade da ciência. Eu disse, olha, talvez a religião ela realmente tem um hábito feio, mas olha, eu não creio numa religião, eu creio em Jesus. E comecei a falar para Jesus. Até que ela chegou e disse assim, eu nunca vi ninguém falar de Jesus assim para mim. Aí eu peguei e disse para ela, pois é, porque Jesus não é uma religião, ele é uma pessoa e ele vive. Aí nós começamos a falar sobre a importância da arqueologia em relação à veracidade da Bíblia e aquilo que realmente era a igreja, sobre os benefícios que a igreja trouxe para a humanidade e continua trazendo, sobre a sua missão. E aí ela pegou e chegou à conclusão, olha, eu tenho muitos amigos espíritas, budistas e tudo mais. Eu disse, pois é, mas a missão da igreja, ela é tão forte na sociedade e para aqueles que realmente entenderam o Evangelho, que quando Jesus disse em Marcos, no capítulo 16, ide pregar o Evangelho, não foi Buda que disse ide pregar o Evangelho, não foi Maomé, foi Jesus. E ela, pois é, Jesus. Pois é, Jesus é diferente mesmo dos outros. E eu, pois é, Jesus é diferente. E até hoje ela começou a me dizer, pois é, aquela argumentação que você falou sobre fé foi tão profundo que tocou aqui dentro. Nossa, eu estudei tanto sobre aquilo que eu achava que poderia ser a certeza das coisas, mas olha, eu não conheço nada sobre isso, mas tocou aqui dentro. Não paro de pensar nisso. E eu, pois é Jesus. Você não conheceu nada ainda, mas é só o começo. E aí eu penso sobre isso, quando Paulo disse, eu me fiz de judeu. Mano, eu não percebo nada de ciência, eu sou leigo. Mas quando se refere a se fazer como o outro para pregar o Evangelho, não tem a ver com aquilo que você acha que você pode fazer, mas é quando você se coloca na brecha daquilo que Deus pode fazer através de você. E aí eu penso, pois é, mas Paulo ele falou tanto sobre isso no capítulo 9, e ele fala, vocês não sabem que nós estamos correndo não por um prêmio perecível, mas por um prêmio eterno. E quando nós pensamos em pregar o Evangelho, quando nós pensamos na missão da igreja, nós nos colocamos e dizemos, pois é, mas é tão difícil. Pois é, mas eu não consigo falar para 10, para 20, eu tenho vergonha. Eu pensava assim também. Quando eu comecei a me envolver com a evangelização, eu já pensava grande, irmão. Eu dizia, quê? Eu quando realmente eu começar a pregar o Evangelho, eu quero que nem ser Billy Graham. Quero pregar para milhares. Mas aí eu comecei a pensar também, pois é, mas o meu vizinho, que é eu não falei, como é que eu vou querer pregar para milhares? E Paulo poderia, pela bagagem que ele tinha sobre o Evangelho e o conhecimento que ele tinha de Jesus, de dizer, eu posso alcançar aí, meu irmão, a Ásia inteira, eu posso alcançar a Europa toda, mas ele dizia, não, eu vou tentar alcançar pelo menos alguns, porque o nosso papel, Jesus não disse vai e alcança o mundo, não, ide e pregai, não é um acidente de, eu vou tentar, não, você tem que fazer, independentemente se você pregar para 1, para 2, para 1000, pregue o Evangelho. A igreja existe para pregar o Evangelho. A igreja existe para anunciar o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. E Paulo diz, para encerrar, no versículo 28, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Quando Paulo fala nós estamos correndo, nós estamos em uma corrida que vai nos levar a uma recompensa. Não é uma recompensa corruptível,
Não é uma recompensa que você pode apalpar, é uma recompensa que você vai sentir somente, ou melhor dizendo, é uma recompensa que somente a eternidade vai dar a você. E por isso, quando você pensar, a igreja ela tem uma missão, eu tenho uma missão. Um certo pensador disse: a igreja que não faz missão é uma igreja morta. Imagina um crente, alguém que se diz discípulo de Jesus, que não prega o evangelho. Será que ele não está morto? O evangelismo, a obra, o privilégio, a dádiva de pregar o evangelho é mais do que somente falar sobre alguém. Se você se diz: eu sou crente, eu busco realmente um crescimento, uma melhora na minha vida com Deus, eu digo para você que o evangelismo é o combustível que você precisa para que você sinta realmente aquilo que o evangelho é. Porque você se sentindo com a responsabilidade, a necessidade de falar de Jesus para as pessoas, você se sente, você vê que você é mais dependente de Deus, porque as pessoas precisam de Deus e você tem que ter Deus para poder apresentar essa pessoa. E o que eu digo para você, meu irmão, é que você pense nisso. Nós não estamos correndo por uma corrida que vai nos dar uma recompensa perecível, mas uma recompensa eterna, que é mais do que aquilo que o homem pode me dar. É a própria salvação, é a obra da redenção. Essa é a missão da igreja. E fica a pergunta de hoje: pelo que você está correndo? Qual é a sua corrida na sua caminhada cristã? É por aquilo que um dia vai acabar? Ou é aquilo que vai permanecer para sempre? Pensemos nisso. Em nome de Jesus, que a sua vida seja um exemplo, que a sua vida seja realmente uma forma de instrumento para que Deus possa alcançar essas pessoas que precisam dele. Aqui em Oeiras e por onde você estiver. Essa fica a minha reflexão de hoje, e que isso possa realmente transformar a sua realidade em relação à missão da igreja.